Fala galera ligada aqui no canal Elétrica em Questão. Estamos aqui com a nossa playlist de circuitos elétricos, a questão de número 12. Ela foi elaborada aqui pelo IDECAM ali no ano de 2015 para o cargo de técnico em metrologia e qualidade elétrica do Inmetro. Então, a questão fala justamente que sabe-se que nos condutores existem partículas invisíveis, chamadas elétrons. Aqui nos condutores existem partículas invisíveis, chamadas elétrons, que estão em constante movimento de forma desordenada. Para que tais elétrons passem a se movimentar de forma ordenada, é preciso aplicar uma força. Então, precisa de aplicação de uma força, de modo que se estabeleça um fluxo ordenado de elétrons. Essa referida força aplicada denomina-se, aqui justamente ele quer a força aplicada em um condutor para que haja o ordenamento, né, e o movimento de elétrons. Então, galera, aqui nós temos as alternativas A, B, C, D e E. Minha ponta aqui como tensão elétrica, a B, potência elétrica, a C, corrente elétrica, a D, admitância elétrica e a E, condutância elétrica. Então, galera, a resposta correta aqui é a letra A. A letra A, tensão elétrica, que é a força aplicada, né? Aplicada aqui em um condutor, e essa força estabelece um fluxo ordenado de elétrons chamado de corrente, né? Então, a, a tensão elétrica, nós temos aqui um resumo, é a força, ó, é a força responsável pela movimentação dos elétrons. Então, a tendência, a tensão nada mais é do que uma tendência de uma carga aí de um ponto ao outro, a corrente, né? Então, quando eu aplico a tensão elétrica, eu vou ter o movimento ordenado de elétrons de um ponto para o outro. Então, a diferença de potencial ali de um ponto para o outro, eu chamo de tensão elétrica. Então, ela se traduz como a diferença de potencial elétrica entre dois pontos. Então, aqui, ó, é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. E quando eu tenho essa diferença de potencial elétrico entre dois pontos, eu tenho a minha tensão elétrica. E ali eu vou tender a, a minha carga vai tender a se deslocar de um ponto A, de um ponto para o outro. Então, quando eu aplico ali a minha tensão elétrica, eu tenho o ordenamento dos elétrons, os elétrons vão se ordenar e eu vou ter um fluxo ordenado, né, desses tais elétrons. Então, o fluxo ordenado de elétrons é o que, galera? É a corrente elétrica, beleza? Então, a diferença de potencial faz aparecer uma corrente elétrica. E, e para que isso ocorra, né, eu tenho que aplicar uma força, uma diferença de potencial, que eu chamo de tensão elétrica. A resposta correta é a letra A. Aguardo por vocês na próxima questão.